Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje trago o manhwa Demon Evolution. Esse é um manhwa bem recente com poucos capítulos lançado há um mês atrás. Lembrando que o nome vai estar na descrição e nos comentários fixados, então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Prota no início já fala, no final todos estão mortos. E complementa falando que ele, a pessoa que era supostamente o guerreiro mais forte dentre todos os humanos, também está morrendo. Logo, então ele fala que realmente não merece o título de guerreiro mais forte, mas quase conseguiu matar todos os demônios de 7 barbatanas. E logo ele se pergunta, então, por que na estrela do rei ancestral tinha um demônio de 8 barbatanas? E afirma que eles, os humanos, realmente falharam em entender a extensão dos poderes desses demônios. Então nosso prota se culpa falando que tudo é culpa dele, pois o nosso prota falhou em fazer jus ao nome de mais forte. Até que o demônio de 8 barbatanas se mostra e olha para nosso protagonista fixamente. E então começa a fazer coisas estranhas. Nosso prota, quase indo de base, pergunta o que o demônio está fazendo. O demônio então se aproxima do prota numa velocidade surpreendente. O prota então, quase perdendo a consciência, percebe que o demônio está fazendo algo com ele. E logo se pergunta, será que está tentando atormentar o meu corpo porque eu matei muito dos seus subordinados? Até que a escuridão total domina tudo. Então o prota fala que entende que isso é a morte. Porém, de repente, ele enxerga algo, uma luz. Logo, ele tenta chegar na luz. E quanto ele mais se aproxima da luz, mais a luz cresce. Até que então chega um momento em que ele simplesmente é submerso em uma luz profunda. Logo então, somos apresentados a um outro cenário. Nosso prota então faz uma cara de espanto. Afinal, a única coisa que ele se lembra é que ele foi finalizado pelo demônio de 8 barbatanas. Ou seja, ele não entende nada do que está acontecendo. Então ele se pergunta onde está e se ele não tinha morrido. Ele começa a pensar e fala a si mesmo que não parece ser um sonho. E que tudo isso parece muito real. Mas ele percebe algo estranho. Logo, ele se desespera, pois este não é o rosto do nosso prota. E ele se pergunta onde foi parar seu rosto bonito e seu físico extremamente definido. Então logo ele faz duas perguntas extremamente importantes. A primeira é quem é ele e a segunda é onde ele está. O manhwa então nos informa que o prota está na chamada cidade Hélios. O secundário então começa a falar. Todos vocês devem entender o que significa fazer parte do exame de um guerreiro. Um guerreiro significa proteção e esperança. O manhwa logo nos informa que esse cara é o líder do terceiro esquadrão da cidade de Hélios, chamado de Shi Yao Tang. No ano 3069, depois que os 6 enormes monumentos do rei ancestral trouxeram o apocalipse ao nosso mundo, milhares de demônios transportaram de dentro deles e assassinaram nós, humanos. Depois de experimentarmos uma batalha brutal em que quase levou à extinção dos humanos, a humanidade finalmente conseguiu encontrar uma maneira de lutar contra esses demônios. O equipamento de Ancestor. Ao reciclar os núcleos internos desses demônios, a humanidade finalmente foi capaz de utilizar o equipamento de Ancestor para que, temporariamente, obtenhamos a força no mesmo nível dos demônios. 60 anos atrás, nosso melhor e mais poderoso soldado, Aang, o homem que todos os guerreiros saudavam como rei, liderou todos os guerreiros ao redor do mundo. Eles batalharam no que seria eventualmente conhecida como a Onda Demoníaca na história. A batalha durou por muitas semanas e a humanidade foi mergulhada na escuridão. E finalmente, os guerreiros da humanidade conseguiram retardar a Onda Demoníaca, causando aos demônios uma tremenda perda. Graças a isso, a humanidade conseguiu 60 anos de paz e progresso. Nosso prota então se assusta, pois, de acordo com tudo que o capitão falou,
Isso significa que ele reencarnou 60 anos depois. Mas, ao mesmo tempo, isso significa que nós perdemos incontáveis guerreiros poderosos, incluindo o guerreiro mais forte dentre os humanos, Aang. Disseram que ele morreu em uma batalha contra vários dos demônios de mais alto rank, os demônios de 7 Barbanatas. Portanto, essa batalha entre humanos e demônios representa a tenacidade e a determinação da raça humana em trazer o início de uma nova era de paz. Essa guerra foi registrada na história como uma batalha pelo amanhecer. Então nosso prota pensa consigo mesmo e fala que isso não está certo. O demônio de mais alto rank não era um dos 7 demônios de Barbanatas, mas sim um de 8. Nosso prota não conseguiu ver claramente, mas tem quase certeza de que o demônio era de 8. E finaliza falando que a humanidade ainda não entende a extensão da capacidade dos demônios. Então voltamos ao secundário, que está falando que sem eles, nós, os humanos, não teríamos sobrevivido até agora. E que guerreiros são pilares da sociedade que representam proteção e segurança. Logo então ele pergunta aos Catetes: vocês entendem o que se tornar um guerreiro significa agora? E todos respondem: sim, senhor. O capitão logo percebe que tem alguém que não está prestando atenção em sua palestra. O capitão olha para nosso prota e percebe que ele está murmurando alguma coisa. E vai até nosso prota com muita raiva. E fala que o prota não entende o que ser um guerreiro implica. E com sangue nos olhos pergunta qual é o nome do protagonista. Nosso prota então fica pensativo e se pergunta que será se alguém iria acreditar que ele é o Aang que reencarnou 60 anos depois dentro de um corpo fraco e magrelo. Mas antes do prota responder qualquer coisa, o capitão se impressiona e fala que nunca imaginaria. E complementa falando que isto é um insulto àquele grande nome. O capitão conseguiu saber o nome do prota, pois na farda há um cartão no peito que identifica a pessoa. Então o capitão pega no ombro do prota e fala que ele é apenas um bastardo estúpido que não tem um mísero pingo de espírito de guerreiro. Então o capitão pergunta ao prota como ele ousa profanar o grande nome Aang, arremessando nosso prota de uma maneira brutal. Nosso prota, pensando consigo mesmo, começa a reclamar e fala que este corpo é mesmo um lixo, que não consegue reagir a um ataque tão simples. Até que, antes do prota bater na parede, o segura, amortecendo assim a queda. Logo, o capitão fala que vai ficar de olho no prota e que é para ele se preparar para o exame do guerreiro. E assim ele grita, falando para que todos sigam em direção ao campo do exame, pois agora eles irão continuar com o teste de aptidão física. O secundário então fala que acha o nome do prota legal e pergunta se ele está bem. Nosso prota então responde que pelo menos está vivo. E complementa falando que seu nome é Lan Snow e é um prazer conhecer o prota. Enquanto isso, um outro secundário que ouviu a conversa pergunta se o nome do prota é Aang. Então ela fala que o prota não presta e pergunta se usar esse nome iria fazê-lo ficar mais forte. E sai de lá falando que o prota é infantil. O prota fala que ela é bem arrogante e que o nome dele não é da conta dela. O amigo do prota então fala que ela é a guerreira mais promissora do nosso lote. Seu nome é Situ Liu, ela é conhecida como Hakizaza Emburrada. E também é a filha mais velha da mais renomada família de artes marciais na cidade de Helios, a família Situ. Então nosso prota começa a se perguntar o porquê do nome da família Situ é tão familiar. Logo, o Snow levanta nosso protagonista que o agradece, até que os dois são envoltos por algum tipo de flash. Então uma secundária que tirou a foto dos dois aparece falando que essa foi uma exibição deslumbrante de fraternidade e complementa pedindo por favor que eles continuem e que não se importem com ela. Nosso prota, que estava só aos fiapos depois de ser arremessado, ao vê-la começou a sangrar e perguntou quem era ela. A secundária então ignora nosso prota quando o Snow pergunta se ela estava tirando fotos antes. Ela responde que sim, estava. Logo nosso prota gritando pergunta se ela não conseguia ver o importante aqui. Então ela se apresenta falando que seu nome é Suihyo
Youyu. Logo, ela criou uma fanfic na cabeça e falou que a relação de amizade deslumbrante entre eles chamou a atenção dela, ficando assim obcecada pelas fotos. Então nosso prota fala que é triste que ela não bata muito bem da cabeça. Logo somos apresentados a outro local, que é o local do teste de aptidão física. Nosso prota está muito confiante, então ele pensando consigo mesmo, ele fala que o corpo dele pode estar nesse estado, mas ainda assim ele é o guerreiro mais forte. E complementa falando que esse teste é muito fácil e que ele vai definitivamente chocar a todos ao conseguir notas monstruosas. Com todos já preparados, o juiz fala que o primeiro round dos testes é a resistência em corrida de longa distância. Com um tiro foi dado a largada e nosso prota sai numa velocidade surpreendente. Nosso prota então fala que vai pegar o primeiro lugar e fazer um novo recorde. Nosso prota até que conseguiu quebrar um recorde, ou de último lugar. O juiz então fala que o prota estabeleceu um novo recorde pelo maior tempo gasto realizado o teste de resistência de corrida de longa distância. O prota cai no chão pois ele está simplesmente exausto, enquanto os secundários zombam da cara dele. Pensando consigo mesmo, o prota fala que o corpo dele está em um estado ridicularmente ruim. O segundo teste de aptidão física é o teste de força explosiva no braço, em que o Eng ficou em último lugar novamente, e acabou assim torcendo sozinho o próprio pulso. E no terceiro teste de aptidão física, que é o teste de força explosiva nas pernas, ele conseguiu apenas ficar 1 metro à frente. A Liu, que estava 1 metro à frente do prota, fala que ele é idiota. E assim, o prota teve uma grande quebra de expectativa, pois seus resultados para o teste de aptidão física o colocaram em último lugar, obtendo assim os piores resultados na história. Essas são as notas mais ridículas que o juiz já viu, e por isso o prota deve ser eliminado. O Snow tenta consolar o prota, enquanto a Yui se pergunta se essa será a última vez que conseguirá tirar foto deles, e diz que isso é uma pena. Logo o juiz fala ao capitão Yao Tang que, dados os resultados do prota, não há necessidade para ele continuar para o segundo round de avaliações, pois os resultados do prota foram simplesmente horríveis, então ele pergunta se não podem eliminá-lo agora mesmo. O capitão então responde falando que não há muita esperança para aquele macaco magricelo, mas ainda assim ele ainda tem o direito de participar do segundo round de avaliações, e essa será provavelmente sua última avaliação também. O capitão sai de lá gritando que agora irá começar o segundo round de avaliações. Então uma mensagem é enviada a uma torre de comunicações, falando que em seguida começará assim o segundo round, e que os guerreiros em treinamento serão avaliados em sua sincronia com um equipamento chamado de Enccesto, e que todos devem se dirigir ao local de avaliação imediatamente. Nosso prota logo dá um sorriso. O prota então fala que graças à sincronização de Enccesto ele ainda tem uma chance, pois 60 anos atrás ele era conhecido como o mais forte, com uma sincronização estável de taxa média de mais de 96%, e que por mais que o corpo do prota não seja nem um pouco atlético, a sincronização é determinada pela força de vontade do usuário. E complementa falando que vai surpreender todos que tentaram tirar uma onda com ele. Assim ele vai mostrar a todos o quanto é a taxa de sincronização do guerreiro mais forte, emitindo assim uma aura extremamente poderosa. Logo então voltamos ao mesmo cenário de antes. O prota então se surpreende com a leveza do equipamento de Enccesto, pois antigamente, 60 anos atrás, ele era muito mais pesado. Até que todos ficam maravilhados, pois a Liu conseguiu atingir a taxa de sincronização de 39%, uma taxa muito acima da média. O juiz então fala que essa provavelmente vai ser a taxa mais alta desse ano, e que aqueles que treinaram em famílias de artes marciais desde mais novos realmente são diferentes. E finaliza falando que a Situ Liu é realmente muito impressionante para a idade dela. Logo os figurantes se perguntam como podem dar em cima de uma menina tão maravilhosa, e que uma garota como ela é deslumbrante só de se olhar. Nosso prota então pensa que todos eles são um bando de pirralhos. O cabo então se desconecta do peito da Liu, então todos os figurantes começam a se tornar gados da Liu, falando desde que ela é perfeita ou até mesmo que ela conseguiu isso não por força, mas sim por talento. Então um figurante fala por todos falando que eles são figurantes.
Então ela sai pela porta que se fecha, e a última frase dos figurantes é que ela é realmente uma flor inalcançável. Do outro lado da porta vemos Liu respirando fundo e soltando o ar. Então ela fala consigo mesmo muito feliz que isso não foi nada mal e que ela conseguiu gritantes 39%. E ela tem certeza que a própria causou um alvoroço em todos. E complementa falando que não se importa em ter mais admiradores, mas ainda assim é melhor ser discreto. Por isso, ela deve se acalmar e manter a postura. E nosso prota pensando fala que isso foi impressionante, pois mesmo sendo apenas uma avaliação, ela já conseguiu uma taxa de sincronia de 39%. Até que o Snow dá um tapinha nas costas do prota e fala que a Liu é muito forte. E complementa falando que ela é cheia de energia e que ele consegue sentir a força irada se impondo dentro daquele corpinho delicado. Nosso prota então fala que também consegue sentir. O Snow então fala que o prota não parece nem um pouco nervoso, e nosso prota apenas responde que ele tá de boa, pois ele já está acostumado com isso. O Snow logo pergunta para o prota como assim ele está acostumado. Mudando de cenário, o Mauá nos fala que à medida que a avaliação progredia, muitos novatos que aguentaram o equipamento de Enki Sexto demonstraram expressões de sofrimento, pois na primeira vez em que o Enki Sexto é ligado em alguém, um fardo será colocado sobre o seu corpo pelo impacto do núcleo demoníaco. Enquanto isso, o figurante que se cagou todo para conseguir 12% passou com uma taxa de sincronização de 12%. O Mauá então complementa falando que alguns desistem quando são incapazes de aguentar a dor, e que a taxa média mínima para poder passar é de apenas 10%. Logo então chega a vez do Snow, que passa com uma taxa de sincronização de 24%. A próxima é a Yui, que conseguiu uma nota inesperada por todos, com uma taxa de sincronização de 30%. O capitão então fala que eles encontraram algumas sementes com grande potencial dessa vez. A doutora então concorda falando que essa avaliação já teve 6 examinados com uma taxa de avaliação de 30% ou superior, comparado com as outras cidades de rank C, e que o lote atual é formado por guerreiros novatos de mais alta qualidade. O capitão então começa a ficar pensativo. Então logo ele olha para o prota e fala que existem alguns inferiores aqui também. Nosso prota, que estava só de boa na dele, olha diretamente para o capitão, demonstrando assim uma grande confiança. Assim, na hora que o prota ia subindo para realizar sua avaliação, vários haters o identificaram e falaram que, dado o físico do prota, eles apostam que o prota vai vomitar sangue. E complementam caçoando do prota que no primeiro round o prota conseguiu ficar em último em todas as avaliações. O prota, já muito irritado, pensa consigo mesmo e fala que eles são pirralhos inexperientes e que eles podem rir à vontade, mas eles devem lembrar de calar a boca depois. Nosso prota então fala que vai querer o núcleo de força vermelha e explica que esses são núcleos demoníacos reciclados do campo de batalha, que podem ser separados em 6 categorias: vermelho, que representa força, amarelo, que representa defesa, verde, que representa cura, e azul, que representa agilidade, e que essas cores são as mais comuns. Por outro lado, o núcleo roxo representa o poder imaginário e o núcleo preto representa o espaço e o tempo, é o mais raro. Ele é especialmente difícil de ser encontrado. Nosso prota então começa a se preparar para a sincronização. Logo ele coloca o núcleo vermelho em seu peito e enquanto o equipamento é ligado, nosso prota relembra a si mesmo que a coisa mais importante é força de vontade. Depois disso, o equipamento inicia o processo de sincronização. Agora o prota nos explica que a força de vontade de alguém é o que determina o quanto alguém consegue aguentar de fardo do núcleo demoníaco. Além do mais, também determina a maestria de alguém sob o núcleo. E assim, o equipamento foi ligado com sucesso. O figurante então pergunta ao prota se ele está pronto, pois o real teste vai começar agora. E o prota apenas fala que pode mandar ver. Então, de repente, o saguão foi iluminado completamente por uma luz vermelha. A Liu se impressiona e diz que isso é uma reação forte. Todos os haters do prota ficam calados e ficam observando atentamente o que vai acontecer. Até que o prota grita bem alto falando para que todos vejam o que vai acontecer, pois essa é a taxa de sincronização do guerreiro mais forte. Todos se impressionam e o Snow então fala que o Aang estava escondendo o seu talento.
o tempo todo. Os médicos então ficam assustados, pois a taxa de sincronização ainda está crescendo e chegou em 40% apenas em um único instante. Nosso prota então sorri e fala que 40% é pouco, pois ele é alguém que havia recebido uma taxa de sincronização de 96% de uma vez só. Então ele começa a se esforçar e fala para a taxa subir mais e mais. Todos os figurantes agora ficam com medo, pois a taxa de sincronização não para de crescer, subindo de 40 para 45, 50 e até mesmo 60. O capitão logo fica extremamente surpreso e se pergunta o que está acontecendo e como pode ter uma taxa de sincronização tão absurda, perguntando assim se isso é um erro. A doutora apenas fala que ainda está subindo, de 65 passou para 70 e agora 80. Os figurantes apenas se perguntam se ele não está trapaceando ou será que o equipamento está estragado. O prota agora, em uma posição praticamente divina, fala consigo mesmo que ele foi uma vez o guerreiro mais forte, considerado como rei por todos, e que se não fosse pelo nível mais baixo do núcleo ou se não fosse por esse corpo fraco, a conduta intimidadora do prota faria com que todos eles se curvassem para o rei, e que essa é a diferença entre o prota e os pirralhos. Porém, o Aang sente algo fora do normal, e quando ele vai se dar conta, já está afundando dentro de uma água, até que de repente uma mão surge por detrás do prota. Então, algo o segura e o prota não entende nada do que está acontecendo. O prota já não consegue mais se controlar e diz que sua força desapareceu. O equipamento começa a dar pane, enquanto nosso prota começa a vomitar sangue, ficando assim extremamente debilitado. O prota então fala ao médico que não consegue mais, esse corpo não aguenta mais. O médico fica com raiva e conclui que o equipamento estava realmente com defeito. Então o secundário fala que a taxa de sincronização instantânea do prota caiu para 10%. Em outras palavras, ele passou arrastado. A médica logo fala ao capitão que eles identificaram que o núcleo demoníaco estava rachado e que aquele núcleo anormal provavelmente causou uma falha de leitura de dados. Aquilo foi realmente muito assustador. Então o capitão se pergunta se aquilo realmente estava com defeito. O capitão então respira fundo e solta o ar. O capitão pergunta à médica se a taxa de sincronização parou em 10%. A médica responde que sim e que o prota mal passou. O capitão então fica observando o prota que não está nada bem. O Snow corre preocupado com o prota, enquanto os secundários apenas criticam o prota, e o médico fala que o prota, se ele descansar, ele vai ficar bem. O Snow pergunta se o prota estava bem, porém o prota já havia apagado. Mudando de cenário, vemos ali o Chateada. Então ela fala que aquilo foi um alarme falso e que quase ela pensou que tinha alguém mais maravilhoso que ela nessa cidade. E finaliza falando que nunca vai aceitar isso. O Snow carrega nosso prota que está completamente debilitado. Nosso prota, pensando, fala que isso tudo é culpa dele, porque ele tentou competir com pirralhos e que está feliz por ter conseguido passar, enquanto a Ió tira foto de todos os ângulos deles. Passado um tempo no saguão, o prota se pergunta o que foi aquilo agora há pouco, pois parecia que estava vindo do interior do coração do prota e depois sugou todo o poder em um único instante, e complementa falando que nunca ouviu falar de tal situação antes, e que ele claramente tinha força de vontade o bastante para manter a taxa de sincronização em pelo menos 80%. Assim, mesmo sendo um núcleo demoníaco de nível mais baixo, não deveria ter rachado daquela forma. Então ele é interrompido porque o capitão chega abrindo a porta e pedindo atenção. Todos então se levantam e falam sim senhor. O capitão entra junto com alguns outros oficiais e parabeniza todos por terem conseguido chegar ao round final de avaliações. Então a partir de agora será o teste prático, em que todos irão enfrentar um demônio pela primeira vez em suas vidas. E complementa falando que espera que todos aqui consigam passar nesse teste em segurança e sem problemas. O oficial secundário então começa a falar, dizendo para que todos façam fila e sigam em direção ao campo de avaliação 3. Enquanto isso, nosso prota, mesmo exaustado, ele vai ao campo de avaliação número 3, falando consigo mesmo que ele vai morrer. E mesmo vendo isso, o capitão apenas o observa.
Então, quando o Prota sai, ele percebe que há algo no chão. Indo até ela, ele se abaixa para pegar. E ao ver que era parte do núcleo de força, ele fala que realmente está curioso em relação ao Prota. E se pergunta o que o Prota vai mostrar na próxima avaliação, que será caçar no nevoeiro além dos muros. O Mauá então mostra a cidade de Hélios novamente. O capitão então grita para abrir os portões. O secundário então fala que essa é a primeira vez que ele vai sair da cidade, enquanto um outro figurante se pergunta se há névoa por toda parte. O Prota então fala que depois de 60 anos as pessoas vivem em cidades tão isoladas. Os oficiais então falam para que eles parem de falação e fiquem quietos e saiam da cidade, e que eles deveriam usar seu tempo de falação para checar seu equipamento. Caso contrário, podem acabar morrendo sem nem saber o motivo. Nosso Prota então confere seu equipamento e começa a pensar. E diz que eles o deram outro núcleo de força intacto, mas ele acha que o problema não se encontra dentro do núcleo, pois lá atrás o poder do Prota se dissipou todo de uma vez, como se algo em seu próprio corpo o rejeitasse. Saindo lá de dentro, ele se pergunta se isso é algum tipo de efeito colateral de sua reencarnação. E assim, quando ele deu o primeiro passo fora dos portões, ele sentiu algo muito estranho, ficando assim assustado, pois sua consciência se tornou abstrata. Em outras palavras, era como se aquele único passo fizesse com que sua consciência se expandisse em muitos lugares, fazendo com que ele pudesse sentir demônios, porém aparentemente os demônios também podiam sentir o Prota. O Mauá logo nos mostra que essa onda de percepção expandiu para dentro de uma caverna, e dentro dessa caverna havia um demônio aparentemente muito forte, que ficou extremamente furioso com aquela onda do Prota. E então fala que não pode ser. Apareceu um demônio mais forte que é superior a ele próprio. O Prota então pergunta o que foi aquilo, e se aquilo tudo que ele viu eram demônios. E complementa falando que naquele momento ele sentiu como se tivesse alguma ressonância no fundo do seu coração. Então ele é interrompido por alguém o perguntando se ele vai ou não se mexer. Ele olha para trás e vê que foi a Leo que perguntou isso para ele. Logo, o Prota pede desculpa. O Snow aparece junto com a Tomoe perguntando se havia algo errado com o Prota. Então o Mauá nos informa que o nome da menina de cabelo rosa mudou de Suiju Yokui para Mokoto Tomoe por algum erro de tradução da gringa. Continuando assim, antes que o Prota pudesse responder, o juiz fala que por causa deles serem os últimos, eles formarão um grupo de 4 pessoas. E finaliza falando para que todos sigam ele. A Tomoe pergunta ao Prota se formar uma equipe era a estratégia dele. O Prota responde que não, e antes que pudesse se explicar, a Leo fala para o Prota não ferrar com a equipe. E complementa pensando que essa situação foi assustadora, pois ela pensava que ninguém ia querer fazer grupo com a mesma. O Snow então tenta animar o Prota, falando que os dois devem fazer o melhor que conseguirem, enquanto a Tomoe continua tirando foto deles. E enquanto todos iam saindo, a Tomoe tira uma selfie e fala que a equipe está formada. O juiz então explica que esse é um monumento de dispersão cinza, feito de uma mistura sólida de pedra, e que essa pedra, contida dentro de uma substância especial, consegue dispersar a névoa. E assim fala que todos irão passar pela terceira avaliação em equipes de 4 pessoas. E essa avaliação é uma caçada na névoa além dos muros. Por isso, cada equipe vai agora receber adagas de combate, além de um mini dispositivo de dispersão de névoa feito do mesmo material que o monumento de dispersão. E que a missão deles é bem direta. Primeiro devem entrar na névoa e se dirigir até as áreas designadas. Elas foram marcadas com luzes que piscam. E lá devem inserir o dispositivo de dispersão de névoa. E por fim, devem caçar demônios sem barbatanas. E complementa falando que a força individual e a cooperação da equipe vão determinar se a pessoa passou ou falhou nesse teste. Assim, deseja boa sorte a todos. O Mauá então começa a explicar que a caçada da névoa além dos muros é uma prova final assustadora que os novatos devem enfrentar. Assim, neste mundo coberto pela névoa, os guerreiros devem enfrentar os perigos desconhecidos escondidos pela neblina.
e que um bom físico e habilidade não são as únicas qualidades que alguém necessita para se tornar um guerreiro, mas uma mentalidade forte, ignorar seus medos em relação à névoa, a habilidade de cooperar e confiar em sua equipe enquanto enfrenta o desconhecido, junto com a habilidade de superar os próprios medos, são qualidades muito mais essenciais. Assim, devem observar bem a área, lutar contra os demônios que aparecem aleatoriamente e ganhar o título de guerreiro ao conseguir a sua primeira morte. O juiz então fala que a avaliação foi finalizada e que a próxima equipe deve se preparar, enquanto vemos 3 pessoas em cima do portão. Uma pessoa fala que existem muitos novatos excepcionais. Complementa falando que seu alvo está claro e que está interessado em uma única pessoa. Essa pessoa é a Liu, da família Situ. O Mauá logo nos informa que ela é a líder do 3º esquadrão da cidade de Hélio, chamado de Dada Dili. Então ela vira seu rosto e pergunta às outras pessoas que estavam em cima do portão quem elas estão interessadas. O Mauá foca nesse cara e diz que ele é o líder do 1º esquadrão da cidade de Hélios, chamado de Joel. Logo ele fala que a Liu ela pode se tornar uma grande guerreira se ela for bem orientada. O capitão então fala que tem outra pessoa que também vale a pena assistir. Ele se refere ao nosso protagonista Eng e diz que mandou o núcleo para verificação e que não havia nada de errado com o mesmo. Então o que exatamente aconteceu lá atrás? Até que de repente ele recebe um soco da Dili, que o chama de Tang Tang e pergunta no que ele está pensando. O capitão fica com vergonha e fala para que ela não o chame assim. O Joel então fala que a Dili é a única que consegue fazer o capitão ficar todo vermelho sempre. A Dili, mudando de assunto, pergunta se os graus dos demônios foram confirmados e complementa falando que eles devem garantir que a área do teste apenas contém os demônios sem barbatanas que prepararam antecipadamente. O capitão logo então responde que ela não precisa se preocupar e que eles, para garantir a segurança dos participantes, checaram de novo nos últimos dias, para que nenhum sequer demônio de uma barbatana fosse encontrado pelas redondezas da cidade de Hélios. O Joel então fala que se algum demônio realmente aparecer, eles têm que fazer de tudo que puderem para proteger essa nova leva de futuros guerreiros. O juiz gritando fala que a avaliação do grupo atual terminou e que a arena já foi montada. Por isso, o próximo grupo deve se preparar. Os figurantes então falam que esse é o grupo da Liu e que aquele tal de Eng também está lá. Nosso protagonista fala que agora é a vez deles, até que de repente, a Liu pega o frasco da mão do prota, que fica sem entender nada do que havia acontecido. A Liu, já em disparada, fala para que todos a sigam. O protagonista, com muita raiva, se pergunta o porquê ela gosta tanto de chamar a atenção. E assim, todos começam a seguir ela. Então a Liu se prepara para usar sua grande velocidade como impulso, dando assim um super pulo, atingindo assim uma grande altitude, finalizando assim com mortais para conseguir um equilibrado pouso. Tudo isso para colocar o recipiente no lugar certo, colocando assim o recipiente de uma forma perfeita em que todos ficam extremamente impressionados. A Dili, que acabou de ver tudo aquilo, fala que ela tem um núcleo de cura, mas o físico dela não perde para aqueles com núcleo azul de agilidade. E finaliza falando que então é assim que se parece a base de alguém com uma família de artes marciais. Logo, 3 demônios sem barbatanas aparecem e correm para atacar a Liu diretamente. Nosso prota, preocupado, fala para o Snow tomar a frente. O Snow então se prepara para pegar impulso, dando assim um super pulo em direção aos demônios. Numa velocidade surpreendente, chega à frente da Liu e assim ele liga seu núcleo amarelo. Logo os demônios se preparam para atacar o Snow ao mesmo tempo. Porém o Snow foi mais rápido e criou assim barreiras que repeliu cada um dos demônios. O capitão, ao ver isso, fala que o Snow não foi nada mal, pois ele já se acostumou a usar os poderes do núcleo. Então nosso prota começa a girar sua faca do CS e fala para Liu e a Tomoe matar um de cada vez. A Tomoe apenas fala ok, enquanto a Liu pergunta se ele realmente acha que precisa falar isso com ela. Os 3 logo se preparam para pular em direção aos demônios.
e assim eles vão numa velocidade surpreendente. O Mauá logo nos informa que o primeiro round vai ser da Tomoe. Ela primeiro olha para seu oponente fixamente, e assim faz picadinho de demônio em uma velocidade surpreendente, parando assim apenas quando o demônio ficou desorientado com esse tanto de cortes. E por fim, subiu em cima do demônio. Usando sua força de salto explosivo, o jogou em direção ao chão. Antes mesmo do demônio sequer tocar no chão, ele foi surpreendido, pois o Snow o deu um super soco no demônio que o fez voar para longe, vencendo assim o demônio com um trabalho de equipe perfeito. O Joel, ao ver isso, fala que o trabalho de equipe deles é muito bom, especialmente o da Tomoe. O capitão logo se zanga e pergunta para onde ele estava olhando. Agora será o round 2, que será a Liu contra o demônio. A Liu primeiro olha para seu oponente fixamente, então se prepara para atacá-lo. Assim, quando perfurou o demônio, sua adaga se transformou em um sabre de luz verde. E além de perfurá-lo profundamente, era como se ela estivesse injetando algo no demônio, como consequência criando assim grandes bolhas no demônio. Então ela sai de perto dele numa velocidade inacreditável. E por fim ela fala BOOM! O demônio então explode, criando assim uma cena muito top. E agora, no terceiro round, é a vez do nosso prota lutar contra o demônio. Nosso prota se aproxima do demônio e se prepara. Então fala que vai atingir as 3 áreas vitais. Primeiro, o pescoço. Segundo, o tórax. E terceiro, o abdômen. O demônio não tem tempo nem para reagir. Ele apenas leva os 3 ataques e quando vê, já cai no chão. Os dois então caem rolando no chão. Logo ele se segura e fala que o seu corpo frágil só consegue aguentar uma quantidade limitada de poder por vez, e que essa é uma boa chance de ele testar seus limites em uma batalha de verdade. Então ele se prepara para dar o pulo, ativando assim seu núcleo vermelho de força, e assim ficando frente a frente contra o demônio. O demônio então tenta acertar um super soco no prota. Porém, o prota desvia facilmente. O prota então dá um super soco no abdômen do monstro e fala que o próprio não reagiu rápido o suficiente. O monstro tenta acertar um chute no prota e o prota desvia, aproveitando assim essa oportunidade para trocar sua adaga de mão. E enquanto ele usa a mão direita como apoio, a mão esquerda é usada para causar um grande ataque vertical no demônio. O prota logo fala que a coordenação do seu próprio corpo também está ruim. O demônio então fica extremamente furioso e tenta pegar nosso prota de toda maneira. Porém, nosso prota o derruba, corta a boca do demônio, fazendo com que o demônio caia de cara no chão. E então nosso prota fala que não tem poder explosivo o bastante. Nesse meio tempo, sua equipe o olhava muito impressionada. O Snow fala que é como se o prota estivesse brincando, enquanto a Tomoe apenas se preocupa em conseguir o máximo de fotos do prota. A Liu não fala nada, mas pensa consigo mesmo que é como se o prota estivesse tentando roubar a cena. A Dilly então pergunta quem é aquele menino magrelo. O Joel então fala que além de ele ser impressionante, ele também se move como veterano. O capitão não fala e não expressa nenhuma reação. Voltando para o embate, o prota inspirando fala que então para concluir, com o seu corpo atual ele não consegue nem usar uma das suas habilidades antigas. E, além do mais, ele ficou sem fôlego depois de alguns poucos movimentos. De qualquer forma, isso é péssimo. Assim, passado um tempo, o prota já recuperou seu fôlego e então se prepara e fala que já acabou de se avaliar. Assim, agora chegou a hora do demônio morrer. Porém, do nada surge algo debaixo deles. Uma coisa vermelha pontuda que quase acerta nosso prota. Porém, acerta em cheio o demônio. Enquanto o prota se perguntava o que era aquilo, a Tomoe fala que eles foram cercados por raízes de árvore, surgindo primeiramente uma mão toda ensanguentada. 2 mãos logo saem de dentro do corpo do demônio,
saindo assim algum outro tipo de demônio que separa o corpo do primeiro demônio ao meio. Nosso prota fica muito assustado com aquela situação. O demônio, então, grita bem alto, intimidando todos, fazendo com que até mesmo cada um dos 3 capitães ficassem intimidados. O capitão, com muita raiva, grita, falando que esse é o demônio de uma barbatana. Assim, todos os figurantes começam a se cagar de medo e dizem que vão recuar para a cidade. O Joel e a Jill então pulam de cima do muro com o objetivo de salvar nossos protagonistas, caindo assim de uma altitude extremamente alta. Não sofrendo nenhum tipo de dano da queda, correm em uma extrema velocidade para tentar deter o demônio. A Jill fala para os figurantes não entrarem em pânico e que eles vão estar salvos se ficarem atrás do líder do esquadrão de Yaltang. Então o demônio de uma barbatana se impressiona, pois o que ele vê são humanos, mas um deles tem cheiro de demônio. O prota, assustado com as palavras do demônio, se pergunta o que essa coisa está falando e por que ele disse que um humano tem cheiro de um demônio. O demônio então pergunta qual deles tem cheiro de demônio, enquanto se aproxima do nosso protagonista lentamente. A Liu então começa a pensar que esse monstro não é nada parecido com os demônios sem barbatanas de antes, e que parece que ela vai ser feita em pedaços em um piscar de olhos. Por isso, não consegue mover seu corpo de jeito nenhum, enquanto imagina sua morte prematura. O demônio então fica frente a frente de nosso protagonista, e nosso prota apenas fala que o corpo atual dele não é páreo para um demônio de uma barbatana. E essa é a primeira vez que ele sente a opressão que guerreiros normais sentem quando enfrentam um demônio de uma barbatana. O demônio levanta sua mão, carrega seu poder e fala para eles contarem. Logo ele fala que vai levar todos eles, atirando assim uma espécie de raio laser na cabeça de todos. A velocidade foi tão grande que aparentemente nenhum dos nossos protagonistas conseguiu se desviar ou então se defender. Os 4 então caem duros no chão. O demônio olha para o lado e percebe que sua prisão está sendo quebrada. Logo, o Joel e a Jill finalmente aparecem. O Joel fala para o demônio não se atrever a tocar em nossos protagonistas. Os dois então partem para cima do monstro que se prepara. Se enrolando em suas raízes de árvore, ele fala tchau, escapando dos dois por meio de um grande buraco. A Jill então se pergunta se a criatura levou os 4 examinados. O que dá para entender é que aparentemente sim. O Joel, com muita raiva, fala para irem atrás dele.